conseguem, né, chegar até aqui. Então, por isso, vamos fazer essa transição. Se coloque de pé. Livro do profeta Joel. Vamos sair da tua folha. Capítulo 2, versos 1 e 3. Que diz assim: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como alvo espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada que escapará. Amém? Podeis assentar. Eu não vou ler todos os versículos, depois você pode ir acompanhando. Vamos estar analisando aqui algumas coisas nesse texto. Mas como introdução, irmãos, todo sonho pastoral é ver uma igreja cheia, uma igreja madura, uma igreja cheia de amor, compaixão, comunhão, graça. Esse é o sonho pastoral de qualquer pessoa. Eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê um novo tempo na igreja. Tempo de crescimento. E quando eu falo crescimento, irmãos, não é apenas de ter cadeiras cheias. Crescimento. Crescimento significa mudança de vida, transformação. Famílias estruturadas, lares ajustados. Maridos que amam suas esposas, esposas que amam seus maridos, filhos que obedecem aos pais. Jovens que têm temor a Deus, que vivem em santidade e pureza. Sim. Uma igreja amável, afável, acolhedora. Uma igreja que se preocupa consigo mesma, mas também uma igreja que se preocupa com os perdidos. Onde almas valem mais do que ouro. Onde vidas têm mais importância do que coisas. Esse é o meu clamor e a minha oração para que Deus nos transforme e nos torne isso. Uma igreja como referência. É interessante que a Bíblia diz que quando aqueles filhos de Seba foram expulsos de demônios, disseram assim: eu vos expulso em nome do Jesus de Paulo. Os demônios disseram assim para eles: olha, sabemos quem é Jesus. Sabemos quem é Paulo. E vocês quem são? Eu acho muito interessante que os demônios dão testemunho dizendo: eu sei quem é Paulo, mas sabemos quem é Jesus. Queridos, quando nós estivermos de fato vivendo toda a palavra de Deus e vivendo todo o reflexo de poder e graça, a igreja também será conhecida no inferno. A igreja também será notada no poder das trevas, porque haveremos de desvencilhar vidas que estão aprisionadas. Mas eu tenho um ponto de observação que, para que nós tenhamos, irmãos, crescimento, nós precisamos de quê? Regressarmos para Deus. Por isso o tema hoje é uma igreja que se volta para Deus. Porque nós vamos ter o quê? Crescimento com qualidade. Para que a gente consiga alcançar não apenas Évora, mas todas as cidades de Portugal para o Senhor. Nós vamos conseguir alcançar vidas não apenas para estar aqui, mas para ser discípulo de Jesus. Porque o Evangelho, irmãos, é para ser vivido dentro da igreja e fora da igreja. Isso é maturidade. Eu ser crente enquanto estou com os irmãos, glória a Deus por isso. Mas eu preciso brilhar a luz lá no meio das trevas. Lá vai fazer muito mais diferença. Eu me encho na igreja e transmito isso lá fora. Tem um ocorrido no ministério de Eliseu, um fato que ocorreu, que está narrado daqui, já deixei o versículo aqui. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, eles foram ampliar o local
onde tinha uma escola de profeta. E aí um jovem, que estava cortando madeira com um machado, de repente o ferro do machado escapuliu do seu campo e caiu no rio. E ele gritou e disse: ai, meu Deus, perdi o ferro do machado. Foi até o homem de Deus e disse: olha, era emprestado e eu perdi. E ontem à noite, quando eu estava lá preparando para poder imprimir, Deus me trouxe fortemente ao meu coração essa reflexão. Aquele jovem perdeu o machado. E ele percebeu que a pancada que ele dava já não cortava mais a água. Escuta, igreja. Eu e você precisamos acordar. Se perdermos o ferro do machado, vamos ficar apenas com o cabo de machado batendo em árvore. Isso não corta árvore. Você vai suar a camisa. Você vai trabalhar muito. Você vai fazer, não vamos negar o teu esforço. Mas você não consegue objetivo nenhum de cortar a árvore para a obra de Deus. É preciso recuperar o que se perdeu para que possamos trabalhar para Deus de maneira correta e ordenada. Infelizmente, muitos insistem ainda em trabalhar, já não tendo mais o ferro do machado. Trabalha muito, com pouco resultado. Mas à medida que nós entendemos, epa, tem algo errado, eu vou buscar ajuda. O foi o que o jovem fez. Caiu dentro do rio. Mas o que você vai fazer? O problema é meu, tomei um prejuízo, vou ter que pagar isso. Não, mas ele vai lá, ele vai buscar ajuda, vai confessar, vai dizer: olha, caiu, eu perdi. E milagrosamente Eliseu tem solução. Porque na casa de Deus tem que ter solução, irmãos, para tudo. A falta de busca, de conselho, de ajuda, significa ainda que estamos ainda um tanto quanto imaturos. E ele vai e diz: olha, perdi. Eliseu então lança uma madeira sobre as águas. Milagrosamente, aquele ferro do machado flutua, vem para a margem, é apanhado, e aquele jovem regressa para o trabalho. Deus quer trazer aquilo que caiu nas profundezas, trazer de volta, para você recomeçar a sua vida. Mas para isso tem um caminho. Tem que buscar ajuda. Tem que mostrar onde caiu. Foi esse o caminho que esse jovem tomou, e ele recuperou o seu ministério e pôde voltar a trabalhar. Mas se ele insistisse em esconder, ficar com vergonha, o que eu vou dizer? Que lenhador é esse que não consegue nem segurar a ferramenta? Se ele pensasse nisso, em que seria julgado? Ele simplesmente não conseguiria realizar a tarefa nenhuma. Ele ia fingir, todo mundo está vendo lá, batendo lá. Parece que está trabalhando, mas não estaria trabalhando. Deus não quer que você tenha apenas a aparência de que você está fazendo algo para Deus. Deus quer que de fato você faça, e faça bem, faça o seu melhor. Há uma recompensa de Deus para todos aqueles que trabalham para Ele. Mas vamos ao texto. Joel capítulo 2, 28 e 29. Coloca na tela. A promessa de Deus foi essa: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Quais são os pontos que aqui consideramos? Se você tem aí na sua folha. Primeiro, é sobre toda a carne. Isso significa que Deus não está excluindo ninguém de receber o Espírito. É para todos. Todos os povos. Todas as pessoas. Segundo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus quer trazer um mover tão forte, tão intenso, que não é apenas alguns, mas os nossos filhos, filhas, haverão de profetizar diante de Deus. Depois ele diz: vossos velhos sonharão sonho. Não vai haver aposentadoria. Os velhos continuarão sendo úteis e haverão de ter sonhos proféticos, sonhos de Deus para a realidade daquilo que Deus vai fazer. Vossos jovens terão visões. Os jovens não terão uma vida apática, não, melancólica, de maneira alguma.
serão jovens visionários, terão visão de Deus, terão motivação, objetivo, caminharão dentro de um alvo, de um foco, terão visões. Nós sabemos que no dia do Pentecostes, quando Pedro ali tomou a palavra, tudo isso se cumpriu ali, irmãos. Mas porém, nós sabemos que ainda hoje o Espírito Santo continua agindo, movendo e procurando vidas para fazer cumprir o propósito dele. Deus, ele procura homens e mulheres que queiram fazer parte desse projeto de Deus para o último tempo. E, mediante isso, eu quero, nesses poucos minutos que nós temos, trilhar com você um pouquinho na palavra aqui. Deus quer que a igreja volte-se para Ele. Um dia eu e você levantamos a mão e diz assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escuta. Esse senhorio de Deus precisa ser retomado na nossa vida. O que significa Senhor? Senhor é aquele que é soberano, aquele que manda, aquele que governa, aquele que tem o poder. E infelizmente, irmãos, nós temos hoje Jesus muito mais como Salvador, doador, presenteador, do que como Senhor da nossa vida. Continuamos ainda sendo dono do nosso nariz. Continuamos achando que nós ainda podemos determinar a nossa vida. E o pior que isso, queremos que Deus se dobre às nossas vontades, da nossa forma, da nossa maneira. Temos essa síndrome de Caim. Eu vou dar meu culto e Deus vai recebê-lo. E se Ele não receber, eu vou ficar injuriado. É a síndrome de Caim. Tem que corrigir o coração. Precisamos nos voltar inteiramente para Deus. Agora vamos para o verso 12. Tem promessa? Tem. Mas olha, antes de chegar lá nas promessas, nós temos que passar por isso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso, com jejuns, com choro e com pranto. Convertei-vos. Entenda. Essa mensagem não é para ímpio, não é para a nação ímpia. Essa mensagem é para Israel. Essa mensagem é para nós, é para o povo de Deus, é para a igreja. Deus não quer que nós sejamos filhos nominais, crentes nominais, que tem um carimbo, que tem uma credencial, que tem uma carteirinha de crente. Não, amados. Deus, Ele quer aqui, ó. Tem que ter um trono dentro do teu coração. Converter é dar uma volta inteira, é regressar, é retomar. Deus está dizendo, vocês têm que se converter a mim. Mas não é de aparência, não é para que as pessoas vejam, não. Tem que ser dentro do coração. E por que é do coração? Porque lá é o local onde Deus vê. Tem um ditado que diz assim: coração é terra que ninguém pisa, é lugar que ninguém anda, mas que Deus conhece cada compartimento e cada lugarejo dele. No nosso coração não fica nada escondido diante de Deus. Deus sabe tudo, conhece tudo. E nós, infelizmente, achamos que temos os segredinhos do nosso coração que guardamos para nós mesmos. Não, Deus esquadrinha tudo, irmãos. Sabe tudo. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele diz: ei, o homem vê apenas o exterior, Samuel. Eu vejo lá dentro, eu vejo o interior. É por isso que Deus está dizendo: convertei-vos de todo o vosso coração. E ele diz: convertei-vos com Jesus. Escuta, em nome de Jesus. É uma palavra pastoral para você. Jejum não é status. Jejum é humilhação. Jejum é alinhamento com a vontade de Deus. Por que Jesus criticou os líderes judaicos? Porque os líderes judaicos usavam o jejum como um meio de status social. É o status quo, né? É posição. Por isso não lavavam o rosto, demonstravam. E as pessoas olhavam com ele no pé da... oh, é jejum.
Jesus diz, não, quando vocês forem jejuar, lava o rosto. Coloca um sorriso no rosto. Você não tem que mostrar para ninguém, um cara de coitadinho. Eu estou 2 dias jejuando. Oh, que pena, que irmão, glória. Não, você não está falando nada de jejum. O jejum é sua humilhação diante de Deus. Sabe qual é a ênfase maior do jejum? Entenda uma coisa. Comer, tem dois princípios no comer. O primeiro é necessidade. Nós comemos porque temos necessidade. Segundo, é prazeroso comer. Comer, ele gera em nós uma satisfação maravilhosa. Quando você vai jejuar, você está abrindo mão desses 2 princípios. Você está dizendo, nem só de pão viverá minha carne, mas eu quero abrir mão de algo que sustenta o meu corpo para me alinhar com a vontade de Deus. Segundo, eu abro mão daquilo que me é satisfatório, que me faz bem e que me dá prazer. Eu abro mão disso para ter o prazer da minha comunhão com Deus. Isso é jejum. Eu estou me humilhando diante de Deus e dizendo, Deus, eu abro mão dessas coisas porque te amo, te amo, te amo. E eu não preciso ficar dando uma de coitadinho. Oh, eu estou mal porque eu estou jejuando, estou com dor de cabeça. Não, irmão. Jejum não vale para Deus. Jejum é o nosso reconhecimento. Senhor, eu estou abrindo mão dessas coisas porque te amo, porque eu quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade e me encher da tua presença. Nós temos aqui vários textos citados, né? Mas eu já não tenho tempo de analisá-los, porque quero avançar um pouco mais. Mas eu deixo aqui algum questionamento. Creio que todos esses textos nos levam, lá no finalzinho, a reexaminar a nossa experiência com Deus. Aí a pergunta é de todo o seu coração que você tem buscado a Deus? O seu coração está dividido em relação a Deus? Na última linha, para nossa vergonha, você sabia que grande parte da população carcerária do Brasil é formada de ex-evangélico. Ou é filho de crente, é neto de crente, é sobrinho de crente, foi criado na igreja, foi... Então, por quê? Porque faltou fogo nesses corações, temor a Deus. E lembre-se, irmãos, todos nós, eu tenho insistido aqui, vou repetir, todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Mas sabe, nós temos um inimigo que sabe explorar a decisão errada. Ele é perito em pegar decisões erradas e transformar em coisas estarrecedoras. Se der lugar ao inimigo, entenda, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Mas saiba, ele é perito, ele sabe bagunçar o negócio. Ele sabe complicar a coisa. Então, por isso, diz Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele vai bagunçar a tua vida, vai bagunçar a sua família, vai bagunçar teu lar, vai bagunçar teu trabalho, vai bagunçar tudo. Não deis lugar ao diabo. Essa é uma grande advertência da palavra. Precisamos converter o nosso coração, voltarmos para Deus. Porque o inimigo está fazendo as suas arruaças. Mas tem que ser, irmão, de todo o coração, com jejuns, com oração. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Coloca agora nessa empresa. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio e iraço, grande benignidade e se arrepende do mal. É muito interessante como Deus usa o profeta Joel. Nós vemos na Bíblia várias situações onde a tristeza, o arrependimento, um momento de devoção era tomado pelo quê? Pelo rasgar as vestes. Profunda tristeza, arrependimento. É assim que a Bíblia narra. Foi assim em Nínive, foi assim quando Jacó soube da morte, a suposta morte de José. Rasgava-se as vestes, colocava cinza na cabeça, era sinal de humilhação. Grande peso, grande dor. Só que o Senhor diz para o profeta Joel, exortar o seu povo dizendo, olha, não adianta rasgar as vestes se lá dentro não estiver rasgado.
É uma questão interior. Infelizmente, essa disciplina do quebrantamento é uma coisa que se perdeu no meio do caminho da igreja. Eu amo ler livros antigos, principalmente livros do século XVI, XVII, XVIII, onde a piedade era levada muito mais a sério. Onde não tinha esse status gospel de ser apenas cristão nominal. Piedade era levada a sério. E quebrantamento de coração é uma necessidade, irmãos. Um coração quebrantado, contrito, diz a palavra, não desprezará o Senhor. Só responda para você. Qual foi a última vez que você, entenda, não é por perdas, por seu coração quebrantado, você chorou diante de Deus. Por sentir que você está distante, que você precisa se alinhar, que você precisa de Deus na sua vida. Quantas vezes você chorou por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros? De entender, Deus, eu errei, eu falhei, eu não estou fazendo aquilo que tu queres, eu não estou do jeito que o Senhor quer que eu faça. Quantas vezes isso doeu dentro de você? Se não doer dentro de nós, não tem mudança, irmão. Nós vamos viver como se fosse normal pecar. Vitorino Silva, ele tem um hino que a letra dele diz assim: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que o errado não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Não pode ser comum, irmãos. Em nós tem que haver, em nós, quebrantamento. Nosso coração tem que se quebrantar diante de Deus. Nós temos que estar insatisfeitos com o pecado. Não podemos ter pecadinhos de estimação. Não. Deus procura corações quebrantados, contritos, dispostos a agradar a Ele. Coloca o verso 17. Joel, ele faz uma convocação aqui. No verso 13 ele está dizendo que temos que rasgar o coração. Desculpa, filho, bota o 15. Aí agora ele diz, olha, toca a trombeta. Lembrando, tocar a trombeta significava convocação. Tocai a trombeta em Sião, tocai a buzina em Sião, convoque todos aqueles moradores de Sião. Tem que haver um ajuntamento em Sião. Para quê? Santificai o jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajunte os anciãos. Escuta. Congregai as crianças. Os que mamam. Saia o noivo da sua região. E a noiva do seu pai está dizendo: dá um stop até na lua de mel. Porque o momento é de quebrantamento. O momento é urgente. Aqui há uma convocação de urgência. 17. E o Senhor está dizendo: chorem os sacerdotes, os líderes, se humilhem, chorem, tenha peso no coração de vocês. Ministros do Senhor. Ele está dizendo: entre o alpendre e o altar e diga: poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a tua herança ao próprio. Tem que haver em nós esse sentimento, irmãos. Se eu não voltar para Deus, eu posso perder tudo que Ele preparou para mim. Se a igreja não voltar para o Senhor, ela corre o risco dela se perder e não conseguir salvar aqueles que estão caminhando com a morte. A Bíblia diz: salva aqueles que estão caminhando destinados à perdição. Quando fala destinados, irmão, não significa que eles foram predestinados. Destinados é porque eles estão caminhando rumo a esse destino. E a igreja tem o papel de quê? Ser a voz que grita:
sem a voz quebrada. Eu aconselho você, você nunca leu aquele livro Esforça-te para ganhar alma, de Orlando Boy, prometo, após o culto, coloco lá no grupo da igreja. É um livreto pequenininho, não dá 90 páginas, irmãos. Você lê numa sentada. Ele é livro de bolso pequeno, numa sentada você lê ele. Mas Orlando Boy, ele narra nesse livro uma experiência, onde diz que uma missionária, ela teve uma visão. E ela estava num campo e ela via um grande abismo. E as pessoas, elas vinham andando, uma grande multidão de pessoas, e vinham ali e caíam no abismo. E ela percebeu que junto àquele abismo havia sentinelas. E aqueles sentinelas pegavam aquelas pessoas estavam cegas. E os sentinelas vinham, tomavam aquela pessoa, conversavam com ela, fazia ela regressar do caminho e tirava daquele abismo. Só que entre um sentinela e outro havia distâncias. Em alguns locais era 1 metro, 2 metros. Agora havia locais que havia quilômetros de distância entre um e outro. E multidões caíam como rios naquele abismo. E aquela missionária, ela, depois dessa visão, ela disse: Senhor, o que é isso? Está aí próximo a isso. Quando havia aqueles gritos estridentes das pessoas que caíam lá, havia, paralelamente, um grupo de pessoas que estavam sentadas, tecendo uma toalha linda de linho. E alguém, quando ouvia os gritos, dizia: levantar-me e irei ajudar. E alguém dizia: não, fica quieto. Você já está fazendo o seu trabalho. Permaneça aqui. E ela, quando terminou a visão, perguntou a Deus: o que é isso? E o Senhor disse para ela: olha, essa é a situação do mundo. Todas as pessoas estão caminhando para o inferno, o abismo ali é o inferno. As pessoas estão cegas, não sabem que tem um abismo na frente dela e elas estão caindo lá. Senhor, e quem são os sentinelas? Os sentinelas são aqueles que estão proclamando meu nome, anunciando o Evangelho, aqueles que estão tentando ganhar almas e impedir que essas pessoas vá para o inferno. E ela questionou: Senhor, quem são aqueles em que pela qual estão tecendo a toalha? Aquela é a minha igreja, ocupada consigo mesmo, preocupada apenas com os belos linhos de lençóis e toalhas. Ele não consegue se comover com aqueles que estão sendo destinados ao inferno. Leia esse livro. Esse aqui é só uma ilustração que tem no livro, mas o livro ele fala muito sobre a necessidade de nós ganharmos almas. A Bíblia fala que aquele que ganha alma, sábio é. Irmãos, nós precisamos nos levantar como igreja para ser resposta para esse mundo. Esse mundo está clamando por salvação. Se você orar, buscar a Deus, você vai ouvir. Tem um grito desesperador de pessoas. Pessoas estão clamando, clamando. Mas o problema é, elas não sabem onde bater na porta. Por isso elas vão para o ocultismo, para o esoterismo, elas vão para as seitas, elas estão em busca de solução. E qualquer coisa que lhes é dado, eles recebem como solução. Mas não sabem que estão sendo enganados, ludibriados, e a igreja tem a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja tem a solução para o mundo. E nós não podemos, irmão, nos acomodar, assentarmos e dizer: está tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos voltar para o Senhor. Precisamos reconciliar nosso coração com Deus e sentir o que Deus sente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que teu pai, tua mãe, teu irmão, teus irmãos, tua família vá para o inferno. Esse é o mínimo nosso, irmãos, a nossa família. Amo olhar para Noé, que conseguiu colocar seus filhos e nora dentro da arca. Mas eu fico mais apaixonado por Rabi. Porque ela coloca pai, mãe, irmãos, vizinho, colega. Ela junta a casa dela em top de gente. Porque ela entendeu: se eu não fizer isso, quando Jericó for destruído, todos eles vão perecer. E essa promessa nem tinha. Era só para ela e a família, mas ela foi ousada. Porque os espíritos disseram: quem tiver dentro de casa vai ser salvo. Então ela entendeu: opa, não precisa ser meu pai e minha mãe. É quem tiver dentro da minha casa. E ela chamou, e as pessoas creram e entraram na casa dela. E a casa de Rabi foi casa de salvação. E eu vou encerrar, irmãos, para nós orarmos. Precisamos nos santificar. Já lemos o versículo: santificai a congregação. Eu vou para a conclusão, depois você pode ler em paz. A folha você pode levar com você. Mas eu quero, aqui no finalzinho, a convocação é para todo o povo, irmãos. Velhos e crianças, jovens e adolescentes, leigos e pastores, profetas, sacerdotes. Em nome de Jesus, nós precisamos
Fernando, teu filho precisa orar. Solange, o Diogo precisa orar. As nossas crianças precisam aprender a orar. Nós temos que incutir isso. Quando eu estou às vezes com a Belinha ali, a minha neta, mas eu procuro ministrar o coração dela, eu falo, Belinha, vamos orar. Ela fecha os olhinhos, não entende, sim, mas eu estou moldando o coração dela para o Senhor. Se não moldarmos, se não trabalharmos, irmãos, o diabo vai botar o carimbo dele. É por isso a convocação é para todos. Teu pequeno, Jadiel. Sim, tem que incutir nele, tem que trazer nele. E como é lindo, você dobrar o joelho, o que ele vai fazer? Vai te imitar. Ele vai copiar, ele não você. Porque ele está vendo que dentro da tua casa, do teu lar, tem alguém orando. A convocação é para todos. Não é para um grupo especial, é para todos. A todos Deus está chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. A todos Deus está chamando para uma comunhão mais íntima com Ele. Seja qual for a idade, seja qual for a condição social, religiosa, Deus está convidando você para voltar. Escuta, Deus quer mudar a história da nossa igreja. A mudança começa em mim, ela começa em você, pois somos a igreja do Senhor. Grandes coisas Deus vai fazer em Évora, vai fazer em Vendas Novas, em todo o território de Portugal, em todas as nações, se nós nos levantarmos em Deus para marcar nossa geração. E eu digo para você, janeiro está indo embora. O que você está fazendo para esse propósito? Para ter uma igreja diferente. O que você está fazendo para que esse avivamento ocorra na tua vida e no seio da igreja? Se coloque de pé. Senhor Deus, nós nos arrependemos diante de Ti e pedimos graça e misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa história, muda a igreja, muda os nossos corações, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, Deus! Senhor, coloca no coração peso, Deus, diante da realidade que estamos vivendo. Senhor, temos visto, Senhor, as nuvens do juízo no céu. Senhor, já há um trovechar de juízo sobre a terra. Acorda, tua igreja, Senhor, acorda, meu povo. Desperta, Deus. Desperta-nos, Deus. Desperta o nosso coração. Desperta a nossa família. Ó Deus, tem temor a nós, dá-nos santidade, dá-nos pureza. Senhor, nos dê, Senhor, no coração contrito, quebrantado, humilhados diante de Ti. Nós queremos a Tua vontade. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, Deus. Seja feita a Tua vontade. Oh, levanta o Teu povo, Pai. Oh Deus, nós clamamos com misericórdia, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, desperta-nos, Deus, para esse momento, para esse tempo, para o ministro, Deus, ministra no coração do Teu povo, Deus, ministra no coração da Tua igreja, Deus. Coloca em nós, ó Deus, uma paixão por Ti, um amor por Ti, um amor pela Tua obra. Aviva-nos em nome de Jesus. Assim, Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo cumprimento do Teu propósito em nós. Em nome de Jesus. Estenda as mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser a igreja do Senhor em Évora. Deus nos plantou aqui para fazermos a diferença.
Em nome de Jesus.